Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou falar de um tema que está super em alta e muito interessante para todos vocês. Eu vou falar sobre a utilização do ChatGPT para estratégias de trading quantitativo cripto linkadas no TradingView. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br. Antes de mais nada, vamos começar pelo básico, né? Vocês sabem o que é trading quantitativo? Trading quantitativo é basicamente uma estratégia utilizada por traders para tomar decisões de compra e venda com base em dados e análises estatísticas. Agora, vocês já ouviram falar no ChatGPT? Eu acredito que sim, né? Ele é um modelo de linguagem de última geração, desenvolvida pela empresa OpenAI. Ele pode ser treinado para gerar estratégias de trading quantitativo a partir de dados de mercado. Eu sei que muitos de vocês provavelmente não devam ter explorado essa feature aqui no ChatGPT. Muitas pessoas que eu vejo utilizando estão utilizando meramente como uma forma de um Google mais otimizado, né? Mas existe muito a ser explorado dentro dessa aplicação. Né? Inclusive, aqui dentro desse canal, a gente vai estar criando um quadro onde a gente vai estar apresentando algumas dessas opções, algumas dessas estratégias diferenciadas, e, sem dúvida alguma, é um programa, uma aplicação que veio para disruptar como um todo todos os setores da economia. Tá? Eu estou falando, por exemplo, de advogados que já estão, que o ChatGPT já está sendo utilizado para a defesa de alguns casos. Recentemente, na última semana, ele passou em provas de medicina, provas de MBA, mestrados, além de fato ser uma excelente ferramenta também, principalmente para copywriters, criadores de infoprodutos, né, que queiram aí otimizar o seu dia a dia, né? Então, dando continuidade, tá? Qual que é a ideia aqui central desse vídeo, né? A gente vai combinar o ChatGPT com o TradingView para gerar essas estratégias de trading quantitativo de forma 100% automatizada. Né? Com isso, né, sem a necessidade de você ser nenhum expert em programação, e podendo incorporar uma estratégia diferenciada, que sem dúvida alguma, quando a gente roda os backtests e consegue comprovar a eficácia dessa estratégia, a gente pode incorporá-las dentro da nossa estratégia de trade em criptoativos, né? E tudo isso com base em indicadores técnicos para gerar sinais de compra, de venda e todas as análises históricas. Isso é incrível, porque o ChatGPT ele é capaz de processar uma grande quantidade de dados em questões de segundos, coisa assim que seria praticamente impossível de se fazer manualmente, e principalmente para aquelas pessoas que não têm uma expertise, né, um know-how em linguagens de programação, né? Além disso, ele aprende com os dados, o que significa que essas estratégias que você está gerando, né, com a ferramenta, elas vão sendo otimizadas ao longo do tempo. Então, a ideia é que cada vez mais, à medida que os usuários vão utilizando o ChatGPT para gerar essas estratégias de trading, o software vai se autoalimentando e aprendendo novas variações, novas estratégias, e vai cada vez estar fornecendo aí os melhores outputs para o dia a dia. Né? Então eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos práticos de como o ChatGPT pode ser treinado com esses dados de mercado, essas estratégias diferenciadas, e tudo isso embedando esses códigos que são gerados no TradingView através da linguagem do PyScript, tá? Então fiquem ligados, deixem o like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, acessem o nosso canalzinho aqui do Telegram, onde a gente posta diversos updates, né, notícias relacionado aqui ao mercado tradicional e ao mercado cripto, e divulguem para o máximo de pessoas que você queira que absorva, né, e aprenda um pouco mais sobre essa ferramenta que vem disruptar todo esse mercado. Então, para quem não sabe, essa é a interface, né, a carinha aí do ChatGPT. Ela é uma aplicação web, então basta você fazer o login na ferramenta, né, o URL está aqui, chat.openai.com/chat, e você vai logar aqui no ChatGPT. Ultimamente, a ferramenta está sendo extremamente sobrecarregada, então a plataforma, eu já ouvi boatos de que não está aceitando, novos usuários não estão conseguindo fazer login na ferramenta, né? Então eles estão otimizando, estão desenvolvendo, né, aprimorando a ferramenta. Então quem não estiver conseguindo acessar, tenha calma, né, nesse momento, mas muito em breve vocês já devam estar conseguindo, né, ter o seu acesso liberado. Então vamos lá, a interface é muito fácil, tá? Muito simples, super user-friendly. Basicamente você tem um campo de interação com a ferramenta, que é esse campozinho aqui do chat, onde você vai inserir o que você deseja que a ferramenta lhe retorne. Por exemplo, né, vamos partir para o nosso mundo aqui, né, que é o mundo
dos códigos mesmo, o foco desse vídeo, né, as estratégias de trading quantitativo. Então vamos lá, vamos começar aqui com uma estratégia simples aqui de trading, né, onde a gente vai gerar esse código em PineScript e vai embedar aqui no TradingView. Eu vou estar fazendo passo a passo aqui com vocês. Então vamos pedir para ele criar um código em PineScript para uma estratégia para comprar quando o RSI estiver abaixo de 30, né, o RSI sobrevendido, e vender quando o RSI estiver acima de 70, né, ou seja, sobrecomprado. Então vamos lá. Então aqui o bacana é que a ferramenta ela te possibilita inserir os questionamentos, as dúvidas, as solicitações em qualquer linguagem, né? Então você não precisa necessariamente estar preso aqui ao inglês, tá? Então vamos lá. Eu inseri aqui uma primeira rodada aqui de modelo. Então eu pedi para ele criar um código em PineScript, que é a linguagem do TradingView, para uma estratégia de long quando o RSI estiver abaixo de 30, ou seja, subvendido, e uma estratégia de short quando o RSI estiver acima de 70, ou seja, sobrecomprado, tá? Então ele me gerou aqui o código, está me gerando o código na linguagem PineScript, gerou o código. Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse código e vai embedar ele no TradingView, tá? Então vamos copiar o código aqui. Só um adendo também, por conta do ChatGPT ele não ser up to date, ou seja, ele não está atualizado com a database de hoje, ele não está contemplando a nova versão do TradingView, né, da linguagem do PineScript, que é a versão 5. Aqui a ferramenta ela está ainda na versão 4. Então a gente vai ter que fazer aqui provavelmente alguns ajustes aqui na função, mas aí a gente vai fazendo e eu vou mostrando como que a gente, mesmo que gere alguns erros, a própria ferramenta do ChatGPT vai mostrar para a gente algumas soluções. Então vamos lá. Então vamos acessar aqui o TradingView, tá? Para quem não sabe mexer no TradingView ainda, acesse aqui a nossa videoaula com o tutorial inicial da usabilidade do TradingView, tá? Então aqui basicamente eu já inseri um par de liquidez, né? O BTC-USD, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no cantinho inferior direito, onde tem essa setinha, vou subir o painel de edição e vou vir aqui no Pine Editor, tá? No Pine Editor, eu vou apagar essas duas últimas linhas, vou deixar aqui só a versão 5 e vou colar aquele código que eu peguei, tá? Então aqui ele já está inserido. Muito provavelmente a gente vai ter que fazer alguma alteração aqui. Eu até já sei onde que é, mas vamos rodar para a gente ver. Então a gente vai dar um save aqui. Vou salvar o nome da estratégia, vou salvar como RSI, long short, não salvar. Aqui, ó, a gente consegue ver que ele já me retornou com erro. Qual que foi esse erro? Ele não conseguiu identificar a referência da função RSI. Por quê? Lembra quando eu comentei que o ChatGPT está na versão 4? Então, versão 4 para a versão 5, nós tivemos algumas atualizações. Então, aqui, a gente vai ter que colocar o início TA.RSI. Agora ele já identificou a função. Então, vamos dar um save novamente. Está compilando. Encontrou outro erro. Então, o que a gente vai fazer para poder... Lembra que eu falei, né? Você não vai precisar ser um expert em programação. Então, a gente vai copiar essa linha de erro, volta no código do ChatGPT e vamos colar esse erro aqui que foi gerado. Então, foi gerado o erro. Ele vai retornar para a gente com uma solução para esse erro que foi gerado, tá? Então, vamos esperar a ferramenta aqui pensar. Então, faltou uma chamada na função. Ele vai me gerar aqui agora um novo código com uma possível solução para esse erro. Então, aqui ele faz primeiramente a chamada, né? Primeiro eu vou definir a estratégia e depois ele vai me gerar todo aquele código. Lembrando que aqui eu vou precisar fazer a adaptação antes do RSI com o TA ponto. Tá? Perfeito. Vamos copiar o código. Volta para cá. Vamos apagar tudo abaixo do version 5. Vamos inserir o novo código, alterando aqui o TA antes do RSI. Perfeito, e vamos rodar. Vamos dar um salvar. Ele recomenda estar utilizando o if, então a gente volta lá. De novo, aqui, pessoal, é para vocês verem que é bem uma tentativa e erro, tá? Então aqui ele já me diz, né, a alteração, as linhas de alteração que eu vou precisar fazer no meu código, e embaixo ele já vai me definir um código completo atualizado. Tá? Então vamos esperar a ferramenta gerar, a gente vai copiar e vai substituir novamente, e a gente vai fazendo esse procedimento até que, por fim, a nossa estratégia rode sem encontrar nenhum tipo de erro. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como a gente sobe ela no gráfico. Tá? Então eu copiei aqui, vou alterar aqui novamente, vou alterar TA ponto,
Isso vai ter que fazer para outras chamadas também, tá? A gente vai fazer outras com SMA, por exemplo, e vai ter que fazer a mesma alteração, tá? Isso é por conta da versão 5, novamente. Então, vamos dar um save, tá salvo. Então tá vendo que agora ele compilou, salvou sem nenhum tipo de erro. Como que a gente plota agora para o gráfico? A gente vem aqui, do lado do botãozinho do save, add to chart, tá vendo que ele plotou aqui todas as entradas e saídas. Então deixa eu minimizar aqui. Então tá vendo que aqui, lembrando, eu estou no gráfico diário, tá? Eu posso mudar, por exemplo, para o gráfico semanal, ele vai estar me gerando as mesmas entradas, as mesmas não, né? Mas ele vai remodelar essa estratégia com as entradas e saídas nesse time frame. Nós vamos voltar para o diário. Então aqui tem todas as entradas e saídas. Então quando a gente olha aqui nesse Strategy Tester, do lado do painel que eu tenho Strategy Tester, a gente consegue ver o PNL, né, o que retorna dessa estratégia. Tá? Então é uma estratégia que está me retornando menos 2,21% de net e um drawdown de quase 7%. Então o que a gente consegue mexer aqui? Tá? A gente consegue vir aqui no Settings e alterar os parâmetros de entrada dessa estratégia. Tá? Então aqui, tá vendo que ele começa com PNL de $1 milhão. Vamos alterar aqui para ficar um pouco mais realista, né, para a realidade da maioria dos nossos seguidores, para um capital inicial de $1.000, porcentagem de equity. Aqui vamos supor que eu quero executar ordens com 10% do patrimônio. Aqui a gente consegue ver que já alterou, tá vendo? Então eu consigo ir mudando esses parâmetros. Não quero mais com 10%, eu quero com 5% do meu patrimônio. Então ele já mudou novamente. E conforme eu vou mudando os time frames também, aqui vamos para 6 horas, menos 28. Então vamos para o semanal, menos 1,45. Então você consegue ir brincando, né, em diferentes time frames e diferentes parâmetros, tá? E aqui eu já tinha deixado salvo aqui algumas estratégias, tá? Estratégias essas que eu vou estar postando dentro da nossa comunidade depois, tá? Onde a gente vai discutir, eventualmente estruturar, elaborar novos trade ideas aqui quantitativos. Então vou abrir outra estratégia aqui que eu havia feito mais cedo, que é, para quem quiser, depois eu vou estar também disponibilizando todas essas estratégias que eu já gerei dentro da nossa comunidade, e eventualmente a gente vai estar fazendo fóruns de discussões para testar novas estratégias, tá? A fim de chegar em estratégias mais otimizadas e com um backtest mais assimétrico, né, para incorporarmos no nosso portfólio aqui de trading. Então aqui eu estou fazendo uma estratégia onde ele vai comprar o BTC abaixo da média móvel de 100 e vender acima da média móvel de 100. Tá? Então vamos adicionar ela ao gráfico. Então aqui a gente consegue ver que no time frame semanal ela me gera um retorno aqui de 0,28 com drawdown de 1,85. Então eu vou estar abrindo aqui outra estratégia, um backtest de 50 dias da SMA. Aqui a gente consegue ver que ele já me gerou no time frame diário um retorno positivo, né? Então já me gerou um retorno de 4,38 para um drawdown de 1,54, tá? Ressaltando que aqui eu estou com nas preferências também, vamos mudar, vou colocar aqui o montante de $1.000, vou estar operando em percentual do meu patrimônio e vou estar mandando mãos aí de 50% do meu patrimônio. Então tá vendo? Olha que bacana, né? Com essas alterações de parâmetro, a gente já conseguiu ter uma mudança, né, de uma estratégia que saiu de menos de 10% para uma estratégia de 540%, tá, com drawdown de 33%. Então a gente teria um net profit aqui de $5.397 e uma perda máxima de 1.888. Ressaltando que aqui nós fizemos 52 trades, tá? Esses trades aqui, se a gente minimizar, a gente consegue ver todas essas entradas e saídas, né? E a curva aqui, que é a SMA de 50 períodos, aqui em verde, traçada no gráfico, tá? Então, eu vou estar mandando esse código aqui, o PineScript dessa estratégia lá na nossa comunidade, tá? Eu vou estar criando uma página dentro do nosso site, então acessem www.marketmakers.com.br e eu vou estar subindo todos esses PineScripts aqui para o TradingView com essas estratégias vencedoras e até mesmo as não vencedoras, a fim mais de um education mesmo e para passar a maior visibilidade de oportunidades que nós temos aqui dentro da ferramenta, tá? Então vamos lá. Pô, tá legal o 540%? Tá legal, mas será que a gente não consegue tirar um pouquinho mais de rentabilidade? Então vamos testar uma outra estratégia aqui, que é a estratégia do SMA 21. Bom, então aqui nesse time frame do diário, a gente tem um retorno de 1,93, né?
para um drawdown de 2,78. Vamos alterar aqui os parâmetros novamente. Então aqui eu vou alterar novamente para uma mão de $1.000. Vou operar 50% do meu total equity. E a gente chega em uma rentabilidade de 378%. Tá bacana? Tá bacana, mas vamos operar por contratos, então, aqui. A gente tem uma estratégia de, pasmem, 96.348% e um drawdown de 2.954%. Isso aqui, uma estratégia de 99 trades. Então, isso aqui é para a gente ver que, mudando partes aqui desse nosso... dessas nossas variáveis de entrada, né, os parâmetros, a gente consegue ir otimizando cada vez mais essa estratégia. Então, aqui lembrando que a gente está com um capital inicial de $1.000 e chegamos aí em um montante, um P&L final de $963.481. Então, praticamente aqui quase 100.000% de rentabilidade nessa estratégia, tá? Então, o que é bacana aqui, né? Tudo isso para aqui, né? Novamente também, a gente tem aqui no gráfico todas as entradas, as saídas, stop loss, né? Os longs. Então, tudo isso para mostrar para vocês o quão versátil é essa ferramenta e o quanto a gente pode estruturar e provocar novas ideias, fazer backtests, a fim de chegar em algumas estratégias ótimas para incorporar no nosso portfólio. De novo, eu não indico ninguém aqui a operar 100% do portfólio em uma única estratégia, e sim encontrar estratégias vencedoras e, claro, rodar, né? Lembrando que tudo isso que a gente está fazendo são backtests, mas o backtest serve como um grande embasamento aqui e rodar daqui para frente essa estratégia. E o bacana aqui que a gente consegue linkar a nossa corretora diretamente no TradingView para ele ir executando essas ordens de compra, venda, stop, enfim, diretamente para a plataforma. Então a gente pode estar rodando meramente uma estratégia de forma totalmente passiva, né? E isso, lembrando, sem saber programação, né? Então olha que bacana, né? Você consegue incorporar uma estratégia quantitativa dentro do seu portfólio sem saber programar, né? Tá aí um dos grandes poderes aí do ChatGPT. Lembrando que a gente vai estar discutindo na nossa comunidade, fazendo novos vídeos, né, explorando novas estratégias, né? A gente vai fazer também algumas estratégias em tempo real, né? Eu vou estar abrindo aqui uma conta na corretora, vou estar linkando, né, mostrando para vocês como faz o link aqui com o TradingView e deixar algumas estratégias rodando aí a médio e longo prazo para a gente eventualmente, né? Então, essa mesma estratégia aqui de $1.000, tudo bem que aqui a gente tem um horizonte aqui de investimentos muito maior, mas eu vou deixar aí uma conta, a gente vai criar, vai depositar uma quantia de recurso e vai deixar ela rodando aí para verificar aí só no final dessa próxima bull run. E aí, será que vai dar bom ou não, hein? Bom, então esse foi um vídeo mostrando uma usabilidade que, na minha visão, está sendo pouquíssimo explorada pelos profissionais aí do mercado cripto e, sem dúvida alguma, uma estratégia extremamente vencedora para aquelas pessoas que vão explorar, né, com mais profundidade, vão estudar, vão fazer uma infinidade de backtests, a fim de encontrar a melhor estratégia para você, né? Cada pessoa suporta um drawdown, cada pessoa busca uma simetria diferente, e cada pessoa vai operar essa estratégia com montantes diferentes, com contrato, tamanhos de mão diferente, né? Então, acompanhe lá na nossa comunidade, né, tanto no Discord quanto aqui no nosso canal do YouTube, no nosso site, onde eu vou estar disponibilizando esses códigos já em PineScript para você já conseguir incorporar eles no seu TradingView, tá? No mais, eu agradeço para quem acompanhou até aqui. Eu peço para que deixem esse like se você achou esse vídeo de alguma forma o ajudou, né, em alguma forma. Compartilhem, se inscrevam no canal, vai ajudar bastante a gente, vocês estarem inscritos aqui no canal, é muito importante isso. E deixem aí nos comentários também dicas, críticas, sugestões. E lembrando que eu vou estar daqui para frente explorando cada vez mais essas usabilidades com relação à inteligência artificial como um todo, não somente no ChatGPT, né? Que é um monstro, já deu para ver, ter uma noçãozinha do potencial que a gente pode melhor explorar essa ferramenta. Valeu e até a próxima. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br.